Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento bem interessante sobre psicologia do investidor e o que pode ser uma grande oportunidade na Bolsa Brasileira. A base para a nossa análise de hoje é um material do O Primo Rico. E para começar, vamos fazer um pequeno teste de lógica, bem simples. Imagina a seguinte situação: três barras de chocolate exatamente iguais. A única coisa que muda é o preço. A escolha lógica aqui, bom, é óbvio, né? Pagar menos pelo mesmo produto. Agora vamos para um item mais caro, um videogame. O produto é o mesmo em três lojas diferentes, mas os preços variam. De novo, a racionalidade manda a gente escolher o quê? O preço mais baixo, claro. E para fechar, um serviço de assinatura. Mesma coisa. Acho que o padrão aqui ficou bem evidente. Em praticamente todas as áreas da nossa vida, a gente busca o maior valor pelo menor preço possível. Então, o ponto central é esse. Essa lógica parece ser universal. Só que existe um único lugar, onde tudo isso é virado de ponta cabeça. E é exatamente essa pergunta que nos leva ao grande paradoxo que a gente vai explorar hoje. Ok, vamos aprofundar isso. O material que a gente está analisando argumenta que os investidores, e aqui falamos tanto de pessoas físicas quanto de instituições, fazem sistematicamente o contrário do que a lógica manda. Compram na alta e vendem na baixa. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada no comportamento do investidor pessoa física. A participação dispara quando o mercado está lá em cima, na euforia, e despenca justamente nos piores momentos, que é quando os preços estão mais baixos, mais atrativos. E essa atitude vai totalmente contra aquela famosa frase do Warren Buffett, né? Os dados mostram que a maioria dos investidores faz exatamente o oposto. Vende ao som dos canhões e compra ao som dos violinos. E olha que interessante, não é só o investidor pequeno, não. A fonte mostra que até os profissionais, os grandes fundos de pensão, estão hoje com uma exposição a ações historicamente baixa, ou seja, evitando a bolsa justamente quando ela está em baixa. E esse comportamento acaba se espalhando por toda a indústria de fundos. Os gestores sentem uma pressão enorme para reduzir o risco quando o mercado está volátil e muitas vezes acabam vendendo lá no fundo do poço. Beleza, então como que todo esse comportamento, esse paradoxo, pode, na verdade, estar criando uma oportunidade? A análise que a gente está vendo hoje aponta para três sinais principais. O primeiro sinal é o valuation, ou seja, o preço. Se a gente usar uma medida bem comum, que é o preço sobre lucro, para ver se o mercado está caro ou barato, olha só como o mercado brasileiro parece bem mais em conta do que a média de outros mercados emergentes e do mundo. Para ilustrar essa situação, a fonte usa uma analogia bem poderosa, a boca de jacaré. A ideia é que quando duas coisas que deveriam andar juntas se separam muito, como os lucros e os preços das ações, uma hora essa boca tende a se fechar. E aqui a gente consegue ver essa boca se abrindo de forma bem clara. Os lucros das empresas, dispararam, mas o preço das ações ficou para trás. Essa é simplesmente a maior diferença entre esses dois indicadores desde 2006. Certo, vamos para o segundo sinal. E esse aqui é um motor econômico bem forte que pode mudar o jogo. Os juros. Existe uma relação que é quase um clássico da economia, né? Juros e bolsa geralmente andam em direções opostas. Como a expectativa no Brasil é de queda nos juros, isso pode funcionar como um grande combustível para o valor das ações. E essa expectativa de melhora na economia não vem do nada, viu? Ela está bem ancorada no que as empresas estão entregando. As últimas temporadas de resultados têm sido surpreendentemente fortes, com a maioria das companhias superando as expectativas. Ok. Então, se essa tese estiver correta e um novo ciclo de alta começar, para onde o dinheiro poderia fluir com mais força? A história nos dá algumas pistas bem interessantes. Se a gente analisar os últimos 5 ciclos de queda de juros no Brasil, alguns setores historicamente tiveram um desempenho espetacular nos 12 meses seguintes. Olha só os números para construção, varejo e tecnologia. Mas, e aqui tem um ponto muito importante. A análise deixa bem claro que isso não é uma receita de bolo. Esses números do passado são só um ponto de partida. Uma boa estratégia de investimento vai muito além, exige uma análise profunda de cada empresa. Só que tem um detalhe. Enquanto a maioria das pessoas ainda hesita, parece que o mercado já começou a se movimentar. A Bolsa Brasileira já acumula uma alta de 21% no ano, o que pode ser um sinal de que essa janela de oportunidade não vai ficar aberta para sempre. Então, para a gente resumir o argumento, o que temos aqui é uma baita desconexão entre o medo do investidor e a realidade da economia e das empresas.
E isso cria o que a fonte chama de uma rara oportunidade para quem pensa diferente da maioria. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é o grande ponto de toda essa análise. Quando os dados apontam para uma oportunidade clara, mas a multidão está correndo na direção oposta, o que é que diferencia a decisão inteligente? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.